Vamos lá, vamos continuar a formação de traders e vamos continuar aí na temática de como transformar as oportunidades em operações. Agora vamos entrar numa parte um pouco mais teórica e depois vamos para a prática e vamos começar a falar sobre entrada. Né? A gente falou até agora aqui como identificar as oportunidades, como acompanhar a lista de oportunidades e vamos lá, chegamos lá, identificamos, né? Queremos continuar um movimento direcional, então o preço deu uma pernada, ele corrigiu e mostrou intenção de continuar o movimento. Então, identifiquei a possibilidade, agora eu preciso fazer a entrada. O que eu estou buscando quando eu vou fazer uma entrada? Eu quero um fato técnico objetivo que indique a intenção do preço seguir uma direção. Eu vou falar aqui de forma mais aberta. Por que eu estou falando de forma mais aberta? Porque, eu não sei a experiência de quem está assistindo aqui o vídeo, então às vezes a pessoa já tem as suas formas de fazer a entrada, certo? E também depende do tempo de cada pessoa. Então eu estou falando um pouco mais aberto aqui para você se encaixar dentro da sua rotina. O que tu tem que partir do princípio? Tu precisa de um fato técnico objetivo que indique a intenção do preço seguir uma direção. Existem inúmeros fatos. Um cruzamento de média. Quando a gente vai para um cruzamento de média, por exemplo, num tempo gráfico mais curto, digamos que a gente vai refinar a nossa entrada num tempo gráfico mais curto, a gente sabe que cruzamentos de médias, quanto menor o tempo gráfico, mais eles cruzam e descruzam, então já não é um fato tão forte. Pode ser rompimento de candle, vou olhar a abertura do mercado, vou esperar o primeiro candle de 1 hora, vou entrar aí no rompimento desse candle. Pode ser aí na segunda hora, né? Começou a segunda hora e já acontece o rompimento. A gente sabe que muitas vezes isso vai dar falsos sinais, mas faz parte, tem um determinado peso. Vou entrar em rompimentos de linha de tendência, de alta, de baixa, suporte e resistência. Cada um vai ter seu problema e cada um vai ter o seu peso. Lá na gestão de risco, que a gente vai falar logo mais, eu vou sugerir que se faça fatiamento de lote, que entre devagar, né? E aí por quê? Isso para quem tem tempo de estar acompanhando o mercado, vendo o mercado, refinando a entrada. Ah, eu vou entrar aqui num cruzamento de média de H1. Aí cruzou a média de 21 com a de 50, né? O candle fechou para baixo também, bem bonitinho. Bah, entrei ali. De vez em eu entrar com o meu lote todo, eu entro e sinto como é que está o momento, se realmente vai confirmar, e depois eu faço novas entradas com outros fatos técnicos. Ah, depois de 1 hora que eu entrei, o preço, né, se manteve abaixo, a minha entrada está dando certo. Ah, então vou aumentar o meu lote. São formas de entrar, ok? Mas lembrem, o que a gente quer? Um fato técnico objetivo que indique a intenção do preço seguir uma direção. Qual direção? A direção que a gente quer. Se eu estou aqui querendo fazer uma compra, então eu vejo uma pernada de alta, o preço corrige, numa região de interesse, uma região de um suporte de Fibonacci, um suporte antigo, né, que se confirma, me dá o meu sinal. Agora eu preciso de um fato que me indique a direção dentro da compra, né? Para eu simplesmente não só soltar uma ordem lá que pode bater, entrar e ir ao contrário. Por quê? Quando a gente tem um sinal, a gente precisa de algum tipo de confirmação. Né? Até vou entrando aqui um pouco mais à frente para aqueles que não têm tempo, né? Geralmente, né, se fala, isso vem lá dos primórdios da análise técnica, vamos esperar uma confirmação. Então tem um sinal e tem uma confirmação. Estou olhando o gráfico diário. O que é uma confirmação? É mais um dia dos preços andando na direção que eu quero. Então, tive um candle de sinal, a gente estava no exemplo da compra. Né? O outro dia sobe também, fecha para cima. Ah, agora eu tenho a confirmação, vou entrar na operação. Pode ser uma forma sim. O que vai acontecer? Tudo é um trade-off, né? Quando a gente faz escolhas, a gente faz um trade-off. Pode ser que ande demais, o meu gerenciamento de risco fique ruim, eu perca grande parte do movimento.
né? Mas vai depender de qual é a tua rotina, o teu tempo de estar na frente da tela, mas é uma forma de entrar. Outras formas de entrar para quem não tem tempo. Entrada na abertura seguinte ao candle de sinal. Então, de vez em esperar o fechamento e realmente a confirmação, olha, abriu para baixo ou para cima, né? No caso, era uma compra para cima do candle de sinal. Opa, já é um fato técnico. Vou fazer a minha entrada, ok? Qual é o trade-off disso? Qual é a consequência? Bom, tu pode só ver a abertura e no final do dia, quando tu vai olhar, o fechamento engolfou, reverteu. Faz parte. E aí tu vai trabalhar gerenciamento de risco para cada tipo de entrada. Depois, para quem não tem tempo também, entrada no fechamento seguinte ao candle de sinal. Ah, eu tenho tempo de acompanhar o fechamento do mercado americano, por exemplo. Ah, legal. Então vai lá, deu o sinal, vou ficar esperando. Se o sinal tá na direção que, para confirmar, eu entro no fechamento. Então são várias formas de fazer e vai depender de cada um. Vamos aqui exemplificar um pouco. Deixa eu abrir aqui a ferramenta. Botar na tela aqui só para eu fico falando e às vezes visualmente, né, ficamos com dificuldade de olhar. Então vamos pensar no movimento direcional para cima. Aconteceu uma correção. Essa correção pode ser aí um suporte de Fibo. E aqui eu tive um candle. Deixa eu botar um candle para cima aqui. Deixa eu botar uma cor verde. Pronto. E um candle para cima. Aqui está o meu sinal. Legal? Eu quero entrar agora na continuidade. E eu vou esperar um fato técnico. Então, geralmente, né, pode ser o rompimento dessa máxima aqui. Ou, né, se eu vou para um tempo gráfico mais curto, posso esperar o quê? Teve o candle de sinal, no outro dia eu espero a abertura, eu tenho tempo para olhar. Ele volta um pouquinho e eu entro na retomada do movimento menor para fazer a minha entrada no tempo gráfico menor, tá? Vou mostrar isso em um gráfico para ficar mais fácil. Então é o que? A gente quer fatos técnicos. Ah, tô olhando aqui, mas tem umas médias ainda que não estão muito alinhadas. Eu espero o cruzamento da média para entrar. Então, vai muito de cada um e como é que vai estruturar a sua rotina e também o conhecimento que tem para fazer esse tipo de entrada. Pode ter outros tipos de entrada? Pode. Só, né, adote o método e siga este método que você está fazendo. Eu, como tenho tempo de fazer o mercado, eu gosto muito de olhar candles no gráfico horário de confirmação. Pode ser um rompimento de uma LTA. Como a gente vai ter muitas particularidades, porque nós estamos buscando operações em inúmeros ativos, a gente vai ter um monte de situação para a gente começar a cravar em cada uma um jeito só de fazer. Aqui a gente está subindo a régua, né? Aqui já não é o cara que só segue setupzinho. Aqui a gente está subindo a régua e tu está trabalhando aqui uma questão de análise. Então, vai ter situações que é melhor eu entrar no rompimento da primeira hora. Em outras situações, vai ser melhor eu entrar no rompimento de uma linha de tendência. Em outras situações, vai ser melhor eu entrar no cruzamento de médias. Por quê? Porque eu estou analisando o ativo, estou acompanhando o ativo e estou percebendo a trajetória de preços do ativo. Vamos continuar aqui na parte teórica para a gente entrar na parte prática. Vamos falar um pouquinho de gerenciamento de risco, tá? Nesse tipo de screening, a gente só vai buscar relação de risco-retorno positiva. Como, né, a gente está já trabalhando uma questão de antecipação, por quê? Análise técnica clássica lá, se falava, o sinal, a confirmação depois de um dia. Estou fazendo swing trade no tempo gráfico diário. A gente não está fazendo isso. A gente está olhando o gráfico diário, olhando o gráfico semanal para conseguir compreender. E essa a gente vai ter tempo de refinar a nossa entrada. A gente vai para um tempo gráfico mais curto. A gente vai antecipar a nossa entrada. Seja para ter uma relação risco-retorno melhor, tá? E seja também para que as minhas operações sejam mais curtas e não tão longas. Certo? Então, mas nisso eu preciso buscar risco-retorno positivo. 2% contra 1% de perda. Né? Isso para movimentos de ações, às vezes é 1 ou 2 dias e está feita a operação.
cada caso que eu estiver analisando vai me mostrar o espaço que tem. A gente quer espaço para andar. A gente também vai conseguir identificar momentos que a gente vai conseguir fazer um parcial e conseguir, né, levar a operação adiante, porque vai lá testar um suporte, mas tem a chance dessa vez de perder esse suporte, porque já testou esse suporte anteriormente. Enfim, são inúmeras situações para a gente ficar aqui. Vamos olhar no gráfico para dar aquela clareada. Outra coisa, né? Falei agora do parciais de lucro, né? Então, além de buscar relação risco-retorno positiva, busque fazer parciais de lucro para tentar estender e fatie sua entrada. Eu já adiantei esse assunto. Dividindo o lote, tá? E fazendo entradas graduais. Tem um tempo para estar acompanhando. Aconteceu o fato técnico que eu estou esperando. Fiz a minha entrada. Cara, não faz toda a entrada ali. Espera 5, 15 minutos, se é o que tu tem. 1 hora se tu pode. E aí tu faz outra entrada. Qual é o risco? O risco é a operação andar e tu não conseguir fazer o restante do teu lote. Mas tu vai acabar descobrindo em que situações é melhor fatiar, de situações quando é melhor entrar, que tu tá com mais convicção, que tá tudo perfeito, tá todo o desenho perfeito. Tu tá pegando o primeiro movimento direcional, a primeira correção, tá tudo desenhado para continuar andando. Né? Foi lá perfeitamente numa região de suporte, fez um candle bacana de reversão, tá tudo lindo e tecnicamente ok. Os cruzamentos de média ali, cara, tá tudo muito certo. Aí tu tem uma convicção maior, aí talvez não faça sentido tu fazer um fatiamento de entrada. Mas incorpore aí a questão do fatiamento de entrada. Eu acho que o próprio Jesse Livermore, quem não leu, precisa ler. Deixa eu ver se eu tenho o livro aqui para mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar o livro aqui. Ó, esse livro aqui, ó, tá em português de Portugal, tem aí bastante na internet, tem em inglês também, tá? Esse cara aqui, tá? Em outros livros dele, que é o Reminiscências do um especulador financeiro, esse cara aqui fazia fatiamento de entrada. E ele gostava de continuar botando dinheiro nas operações dele quando as operações andavam favoravelmente ao que ele estava enxergando. Então ele reduzia o risco dele. Botava um pezinho ali e sentia como é que estava a água. Como a gente vai estar fazendo operações mais curtas, porque ele fazia operações mais longas, semanas, meses, talvez anos na operação, né? Às vezes ele estava pegando um bull market. Mas essa questão de testar, eu acho que é bem válida. Então vai lá, põe um lotezinho, né? Ah, vou entrar com 4 lotes, não sei do que. Tá? Entra com o primeiro lotezinho, 25% da posição e sente se tu tá certo ou se tu tá entrando numa trap, numa armadilha, que tem uns montes no mercado. Principalmente aí com um monte de robô que sabe o que o analista técnico médio está observando, ok? Então fica essa dica aqui. Seguindo gerenciamento de risco, siga a fórmula de 1 a 2% do capital em risco em cada operação, até ter estatística. Tu tá começando esse método, ok? Tá se adaptando, então começa pequeno. Por que de 1 a 2%? Se tu tiver, sei lá, montando a tua watchlist lá de 20 oportunidades que tu tá encontrando toda semana e tu faz 5 operações, tu vai estar arriscando de 5 a 10% do teu capital. Vai ter operações que vão se encerrar rapidamente e vai ter outras operações que vão demorar mais tempo. Vai para outra semana, tu vai botar mais 5 operações. Então, digamos que as 5 primeiras não fecharam. Tu resolveu fazer a 2% do capital, é 10% do teu capital em risco. Foi para outra semana, surgiu a oportunidade, tu botou mais 10%, já é 20% do capital de risco. Então até tu ter uma estatística, mais ou menos tu sabendo quantas operações em média tu consegue dar entrada, tu vai melhorando esses parâmetros de risco. No caso, quando tu tem maior convicção, tu tá olhando assim aquilo que, como eu comentei, tá uma pintura, tá muito certo, tá folgado o stop, tá tranquilo, tu pode ter um stop maior, a relação risco-retorno tá maior que 2, bem bacana,
vai dar para te fazer parcial de lucro, vai dar para te estender. Cara, aí tu tem mais convicção, o mercado tá todo desenhado para ti. Aí tu vai lá e aumenta a tua aposta de 5 até 10% do teu capital. Mas pensa que isso não é toda hora que vai ficar surgindo aqueles trades de maior convicção. E se tu tá começando, tua experiência é pequena, começa pequeno, vai aprendendo, vai refinando, até, com certeza, eu tenho certeza que vai chegar um momento que tu vai olhar assim, meu Deus, eu tô vendo isso realmente vai acontecer, tem a grande possibilidade de acontecer, esse é o momento que tu vai entrar com maior convicção. Seguindo aqui, gestão do stop, tá? Isso tem a ver também com acompanhamento das operações. O que tem que acompanhar a operação? Eu entrei na operação, tu quer que ela se comporte de uma determinada maneira, certo? Você entrou na operação, eu fechei o point to fix, deixa eu abrir aqui. Vou botar ele aqui de novo. Tu quer que... Entrei na operação, tá? Uma venda aqui. Vamos botar em vermelho. Entrei aqui na operação rompendo um suporte importante. Tu quer que aconteça uma pernada? Pelo menos da tua entrada, tu quer que tenha confirmações, tá? De que tá indo para baixo, que as médias comecem a apontar para baixo, que as médias cruzem. Não é só o fato técnico da entrada, é os fatos técnicos posteriores à entrada. Eu quero ver candles fechando, né? Eu quero ver fundos descendentes. Eu entrei numa venda, fundos descendentes. Se eu entro na operação e já começo a não ter fundo descendente, começa a pipocar o preço, opa, lembra do fatiamento. Daqui um pouco tu começa a reduzir o teu stop, daqui um pouco tu toma a decisão de fechar no dia seguinte na próxima abertura. No caso de ações, por exemplo. Ah, fechou o dia, né? Tá, andou, né? Digamos andou, mas o candle fechou aqui para cima, aqui. Opa, cara, isso aqui, será que não é um candle de reversão? Aconteceu alguma coisa. Opa, vou sair na próxima abertura. Então faça o acompanhamento das operações, lembrando, o que a gente quer no movimento direcional? Topos ascendentes, ou fundos ascendentes, fundos descendentes, topos descendentes. Candles, eu estou numa venda, eu quero candles sucessivos para baixo, sem muita indecisão, sem um candle contrário. Para cima a mesma coisa. Então tem que acompanhar e montar um racional de quando tu vai tomar uma decisão. Gestão do stop. Uma das coisas aqui, ó. Pernada para baixo, aconteceu o que a gente queria. Cara, vai lá e joga uma... Eu vou mostrar isso também no gráfico. Joga uma retração de Fibo. Tá? Quais são os principais suportes de Fibo? Que a maioria trabalha. 38, 50 e 61. Para mercado americano, principalmente para índice, vai bastante lá para cima, lá na região dos 70 e poucos. Cara, a hora que deu uma pernada, que tu consiga jogar o teu stop aqui da pernada, né? Porque depende de onde tu entrou. Acima de 70%, acima de 61%, move teu stop. Põe ele para um break-even ou um pouquinho mais para baixo. Novamente, são inúmeras as possibilidades para eu ficar cravando onde tu tem que fazer. Essa é uma sensibilidade que tu vai ter que construir. Por isso, este curso, né, reforçando, tá num nível diferente. Tu já tem prática, tu já tá vendo as coisas acontecendo no mercado, tu já tem alguma experiência, você já entende análise técnica. Então tu vai ver momentos, mas utilize Fibo. Para o quê? Para ver o momento que tu consegue colocar o teu stop safo, né? Safo, seguro de retrações de Fibo. Por quê? Vai dar a pernada e provavelmente numa pernada aqui, né? Entrou a pernada. Essa pernada é um movimento aí no gráfico mais curto. Vai ter um movimento corretivo para depois continuar. Dificilmente vai seguir linha reta até o teu alvo. E aí tu pode fazer, depois que tu entrou na entrada, tu pode também fazer ajuste de alvo. Ah, deu, ó. A minha operação é no gráfico diário, mas eu fiz a entrada pelo gráfico horário, deu uma pernada.
voltou aqui em 50% de fibra. Já traça a projeção. Vai jogar 61 aqui, ó. Eu posso ajustar o meu alvo. Meu alvo podia ser o primeiro, talvez aqui. Vai ser aqui agora. Ou eu tentar pegar 100%. Então tem inúmeras formas de tu fazer acompanhamento, gestão de stop, gestão do próprio alvo. Ah, mas se eu ficar mexendo muito no alvo, posso sair da relação de risco-retorno. Pode, sim. Mas entra na operação observando a relação de risco-retorno que tu quer buscar e depois tu se adequa a o que o mercado está te dando. Então tu tem que acompanhar, fazer gestão de stop, tá? Vai ter momentos que o mercado não vai te dar tudo que tu precisa. Obviamente tu tem que balancear isso com a questão de ficar sendo corajoso no stop e medroso na hora de buscar lucro. Tem que tentar esticar o máximo possível, tá? Mas tem que entrar isso dentro do balanço. Eu acredito que tu já está superando isso, essa questão de ser medroso no lucro e corajoso no stop. Então tem que fazer a gestão. Por quê? Tu vai formar uma carteira de operações. Daquela carteira tu quer tirar sempre resultados positivos e ir somando isso no saldo da tua conta. Por isso que tu está se aproveitando de inúmeras oportunidades, está se aproveitando da própria alavancagem, né, do mercado internacional, dos inúmeros ativos, porque tu quer botar bastante operações rodando com riscos baixos controlados, vai fazer o acompanhamento e a gestão dessas posições para fechar sempre tendo resultado positivo. Isso aqui é um pouco diferente da lógica muito que a gente utiliza no day trade. No day trade, muitas vezes a gente quer, né, que cada operação seja uma operação que dê resultado, porque o nosso resultado depende daquilo ali, certo? Às vezes é a questão do resultado do dia todo que uma operação dê certo. Aqui, não, entendeu? Então, proteja o capital e tenta fazer com que essa carteira de operações te dê resultado positivo. Deixa eu voltar aqui. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Depois eu volto aqui. Eu quero mostrar no gráfico. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou cortar esta aula aqui, tá? Para não ficar tão longa. E vou recomeçar essa aula aqui com a parte prática de entrada e falando de risco, de tudo isso que a gente conversou aqui. E depois eu faço o fechamento. Te espero na próxima aula.